quem me vê muitas vezes da maneira que eu sou, não sabe como que foi o meu começo. Para quem não sabe, eu era católico apostólico romano, gostava sempre de exercer a minha rotina. Não falo fé, porque a fé ela é um desafio sobrenatural, a rotina você segue ela todos os dias da sua vida. Então, eu sempre gostava de seguir. Comecei na igreja bonitinho, batizei, fiz a minha primeira comunhão e já estava seguindo já para a minha crisma. O que aconteceu? Os meus pais resolveram de conhecer outros parentes em outros estados, as quais a Bahia, terra da minha mãe. Fui lá e passei por um ano naquele lugar. E ali eu confesso a vocês que depois de muito tempo fora da minha cidade natal, que eu vim de uma metrópole, muito pequeno, e fui para a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, passei cerca de 9 anos e meio ali naquele lugar. E lá eu aprendi muitas coisas. Eu fui criado com os meus pais, com a minha família paterna, aprendi muitas lições, tive apoio de pessoas descrentes, de gente que vivia para fazer besteira, pessoas que viviam caminhos errados. E assim eu me criei no estado do Ceará. Quando cheguei na Bahia, vivi outra realidade. Uma realidade oposta à qual eu fui disciplinado a viver. Uma realidade a qual foi totalmente contra de tudo aquilo quanto eu tinha pensado para a minha vida. Mas enfim, ali naquele lugar eu aprendi o que era o ódio, eu aprendi o que era o rancor, eu aprendi o que era a tristeza, porque na verdade a rejeição, eu já levava a rejeição de lá do pessoal de lá. E tudo isso aí foi acumulando dentro de mim. Tinha coisas que eu passava e que eu passava algumas situações e que eu não entendia, mas até então eu já tinha recebido algumas coisas dos meus parentes de lá atrás. E quando eu vim para cá no sul, morar aqui no estado do Paraná, nunca pensei nisso, confesso a vocês, Apucarana aqui é terra natal da minha irmã. Como a gente tem parente aqui, a gente vai vir para cá para ver como é que é a situação de vida aqui, para ver como é a situação, para ver se é melhor. E quando eu vim para cá, eu confesso a vocês que já estava tudo programadinho da gente vir morar, já começar a nossa vida tudo de novo, porque em Fortaleza a gente tinha casa, na Bahia a gente estava começando a nossa vida de novo. Confesso a vocês que foi um choque muito grande, mas fora isso tudo bem. Confesso a vocês que quando eu vim para cá para o estado do Paraná, os meus pais, muitos dedicados como sempre são, eles buscaram passar uns dias nas casas dos meus parentes e daí a gente ir para o lugar da gente. Meus queridos, eu confesso a vocês que a gente passou cerca de 6 meses morando na cidade de Apucarana. Agora, você pode até rir, eu não vou me importar. Mas durante 6 meses, os meus pais trabalhando bonitinho, procuraram um lugar, uma casa para alugar, uma casa para comprar, e assim não acharam durante 6 meses. Parecia ser piada, parecia ser uma coisa ilógica, mas foi ali que começou o propósito de Deus na minha família e na minha vida. Porque até então, a minha tia, a Edilene, como o meu pastor João, aqui, a Bessa aqui, mais alguns irmãos, que algumas falam dela, ela é cristã, diferente de toda a família dela que é católica. O meu avô, para quem não sabe, a família dele é assembleiana, mas só que como ele casou com um julgo desigual, ele acabou adotando também as práticas e infelizmente foi barrada muita coisa. Acredito que o meu avô também tinha uma vida ministerial, mas infelizmente não pôde aproveitar porque resolveu viver um julgo desigual, assim como a moça do filme falou. Mas só que quando a gente passou esse período na casa da minha tia, eu era o mais rebelde. Porque da primeira vez que me mostraram o vídeo, o nome de Deus ali, e Deus movendo o Espírito lá, dos irmãos no poder lá, confesso a vocês que eu chorei de rir. Porque para mim aquilo ali era piada, era uma zombaria, porque primeiro eu não gostava de crente. Para quem me vê hoje, me vê muito sério, me vê vivendo a vida muito certinha em algumas situações, eu sou uma das pessoas, glória a Deus, eu era uma das pessoas as quais ninguém queria estar perto de mim. Sabe por quê? Porque eu era da bagunça, eu era da farra, porque eu aprontei muita coisa sem ninguém saber, vivi muita coisa sem ninguém saber. E até então, daquele tempo para lá,
durante esses 6 meses que eu passei na casa da minha tia, ela falava da palavra, ela orava de manhã, ela orava à noite, ela dava graças a Deus pelo alimento, ouvia louvor, que era outra coisa que me deixava endemoniado, posso assim dizer, porque então eu não tinha o Espírito de Deus dentro de mim. E desde muito antes, eu tinha vizinhos pentecostais, colocavam o colírio de fogo e vontade que dava era de invadir a casa do camarada e queimar o aparelho de som do cara, porque eu não gostava de louvor, aquilo me incomodava. E quando ela começou mostrando alguns louvores para meu pai começou a frequentar a igreja, a minha mãe logo em seguida os meus irmãos, e até então eles decidiram me levar para conhecer a igreja evangélica, que eu me lembro que foi a primeira igreja lá em Aricanduva, onde era a igreja pentecostal. Gente, a minha primeira vez dentro da igreja foi tão esquisita que se eu contar para vocês não vão dar risada. Desceu todo mundo do carro, quando a gente estava entrando na igreja, eu fiquei por último, porque de lá de dentro do carro eu escutava o pastor gritar. Eu pensei, vixe, esse cara tá batendo nesse povo aí dentro. Rapaz, confesso a vocês, eu não queria estar na igreja, porque eu pensava que era tudo doido. Porque você chega num lugar onde está todo mundo gritando, você está pensando que é o quê? Um manicômio, sanatório. Mas só que as coisas loucas desse mundo, elas não podem ofuscar o brilho da glória de Deus. E quando eu entrei dentro de uma igreja, Deus usou a vida daquele homem de Deus para falar para mim que Deus me chamou desde o ventre e que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Mas para mim, eu levei aquilo ali como se eu falasse um bom dia para a pessoa me respondesse e foi-se embora. E no passar desse decorrer que eu passei aí 6 meses em Apucarana, me aconteceu uma situação. Choveu lá, eu tinha ganhado uma bicicleta muito bonita, meu pai montou, meu pai é expert que faz algumas coisas, ele montou uma bicicleta para mim top, show de bola. Aquela era um sonho para mim. Rapaz, eu catei a bicicleta e eu fui andar na rua. Aí eu fazendo meus malabares com a bicicleta, eu vou, escorrego no barro e quebro o braço. Olha só que esquisito. Eu caí no meio da rua e onde ela mora, lá o colonial lá, então as ruas não eram pavimentadas, eram carro, tinha chovido, eu estava andando feliz com a bicicleta. E disso aí, vinha um carro, olha só, eu caí com o braço assim para tentar apoiar, e nessa aí meu braço voltou para trás. Olha a proeza. Como eu já tinha vivido uma experiência com meu irmão, que ele quebrou o braço, costurou, sofreu de malaria, eu ia para aquilo e até hoje. E quando eu estava naquele ambiente e eu tinha me arrebentado ali, eu tinha caído com a bicicleta pesada, e ela ficou em cima de mim, eu lá naquela rua movimentada, e para quem sabe aqui, conhece o Colonial, é um bairro muito perigoso, onde tem tráfico, essas coisas assim, graças ao bom Deus hoje não é tanto, porque graças ao bom Deus hoje não, entendeu, gente? Mas vinha um carro, e aquele carro, olha, confesso a vocês que era disso aqui para passar por cima de mim. E da velocidade que aquele carro estava, eu me lembro até hoje, que era um Monza branco. Estava um velhinho doido dirigindo lá. Por mais um pouco, aquele carro passa em cima de mim e estoura a minha cabeça. Porque um dos propósitos do maligno era de querer me barrar desde o ventre da minha mãe. Muitas coisas me aconteceram, não vou que me ater isso, porque história grande todo mundo tem. Mas eu tenho a dizer a vocês, meu primeiro encontro com Deus foi dentro do PAN, lá de Apucarana, não foi nem o UPA, foi o PAN, onde eu levantei daquela bicicleta na rua, meu pai me viu lá, foi correndo, me ajudou lá, tirou a bicicleta de cima de mim, e eu entrei para dentro de casa lá, onde a gente morava com a casa da onde a gente morava dentro da casa da minha tia, e vivia 10 pessoas dentro de uma casa. Não me pergunte como, porque eu só sei que lá dentro Deus nos ensinou a orar, Deus nos ensinou a dividir, Deus nos ensinou a viver uma vida de harmonia, uma vida de paz. Eu era acostumado a tantas loucuras que quem vem do mundo e de repente você se depara com um cristão, você dá um choque, porque você pensa que essa pessoa é muito doida. Mas o que me marcou ali dentro, que Deus começou a trabalhar alguma coisa na minha vida. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque eu já ia falar sobre o meu testemunho de vida, o que Jesus fez aqui dentro. Mas talvez tenha jovens que necessitam de ouvir isso. Mas voltando ao assunto, e eu tinha quebrado o braço, e uma das sensações mais terríveis que eu tinha era sede. Olha só que esquisito, você quebrou o braço, você quer o quê? Você quer apoiar e ficar no seu canto, porque meu braço está formigando e quer ficar no canto. Mas só que a sede que eu sentia, eu tomava água gelada, água normal, eu bebia litros d'água e aquela sede não passava.
E ali eu fui tentando, fui de circular para o hospital, porque para mim era só um osso torcido, uma coisa assim, pensava eu, né? E quando eu cheguei naquele consultório médico, o doutor tirou uma chapa do meu braço e eu fiz uma proeza que hoje em dia é muito difícil conquistar. Eu trinquei bem no ossinho do cotovelo. E a sensação que era como se tivesse arrancado meu braço fora, porque o negócio estava esquisito. Mas, gente, e naquela salinha particionada por aqueles coisas que o médico falar, eu pedi a Deus uma coisa, eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar de uma cirurgia, porque eu não quero sofrer como meu irmão sofreu, não quero passar pino no meu braço, não quero viver o resto da minha vida travado numa cama, travado, limitado, sem poder fazer muitas coisas. Se o Senhor me livrar dessa, eu te sirvo. Para que eu falei? Gente, olha, o doutor clínico geral, ele olhou a minha chapa e ele falou, olha, vai ter que fazer a cirurgia, porque o seu caso aqui, se você não fazer a cirurgia, você vai perder o seu braço. Porque para quem sabe, quando você quebra um osso é fácil de você consertar. Mas quando você quebra uma juntura é diferente, porque não envolve só em si o osso. Entendeu? Tinha os nervos e tinha as outras coisas também, que eu não entendo muito de medicina. Mas só que ele me explicou ali, e ali eu já estava meio que pré-condenado. E nessa situação aí eu falei para Deus. E daí esse médico clínico geral entrou em contato com outros médicos, explicou sobre a minha situação, falou da minha chapa e tipo, ele tinha falado tantas outras coisas, e daí eu estava só me assombrando. Eu suava frio, eu mudava de cor, eu ficava branco, eu ficava roxo. Nunca vi preto mudar de cor, mas eu sou camaleão. Mas gente, olha, naquele lugar, e por incrível que pareça, eu não precisei fazer cirurgia. Eu fiquei cerca de um mês com engessado o braço e fazendo a campanha sem saber, orando a Deus, mesmo sem saber orar, orando a Deus para que Deus me livrasse de não dar nenhuma complicação, porque se desse eu teria que ir para a mesa de cirurgia e daí meu futuro seria quebrado, porque eu tinha sonhos arriscados, talvez os meus planos e projetos não eram segundo o coração de Deus. Mas, o que foi que eu aprendi naquele hospital? Que Deus, Ele criou toda uma situação, me tirou de longe, tirou a minha família de longe, passamos por um deserto no meio dessa trajetória, criou-se uma situação onde eu fui discipulado, onde eu aprendi o básico de algumas coisas e cheguei até a porta da salvação. A partir daquele momento eu sempre me tranquei para as coisas de Deus, eu não acreditava no Senhor. Para mim, Bíblia era só mais um livro, era uma chatice. Olha, Bíblia para mim, se você me desse uma Bíblia, eu ia queimar, porque para mim não ia servir. E, como eu tinha falado, o louvor eu não gostava, pastor principalmente, era tudo ladrão, porque eu assistia a Universal lá e eu descia a boca mesmo antes, sem conhecer. E tudo isso foi me acarretando, até que chegou um dia que a gente aprove a Deus criar uma situação onde surgiu uma casa aqui em Califórnia. Tipo, você vem lá da China, você vem para uma cidade e dessa cidade você tem os seus parentes de lá. Só que você não imagina que você vai morar em outra cidade, de quase 23 quilômetros longe dos seus parentes, se você não conhecer a terra. A mesma situação, posso me recordar, aconteceu com Abraão. Abraão teve que sair do meio do seu povo lá para ir para um lugar diferente. E criou-se uma situação onde a minha mãe estava orando para ver se a gente conseguia uma casa num lugar digno, onde tivesse uma igreja por perto. E dessa aí eu não conhecia a cidade de Califórnia, nunca ouvi falar, só ouvi falar uma vez naquela propaganda da TIM, você não lembra dedinho lá fazendo essa propaganda lá, não sei se vocês lembram. Mas gente, e tipo, eu quando cheguei nessa cidade, pra mim foi um choque muito doido, porque pra quem vem pra cidade onde você é acostumado com o edifício, choque no final de semana, ir pro bar com seu pai, ir pra uma coisa com a sua mãe, sair, e você vem pra uma cidade onde você vê as coisas que é tudo mais pacato, você toma um choque. Porque talvez muitos de vocês moram na cidade, ou poucos de vocês conhecem a cidade grande. Mas, no meu caso, pra mim foi um choque. E justamente quem estava lá, que tinha ajudado a achar a casa, estou. E tipo, desde aquele tempo lá, Deus criou situações. Poderia Deus ter criado situações e ter colocado a gente em qualquer casa em Califórnia, mas não. A nossa primeira casa foi em frente à Escola Califórnia, numa das ruas
bem mais respeitadas na cidade, por ser o centro. Numa das melhores casas da rua lá, Deus colocou a gente lá e criou uma situação. Ali eu vi o trabalhar de Deus. Por quê? Não sei nem por que eu estou falando isso para vocês aqui, porque para mim é meio esquisito aqui. Mas eu vivi toda uma situação diferente, onde Deus foi colocando pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que eu brincava, pessoas que eu... Uma vez eu estava na casa da minha tia, e o pastor foi lá ver o pessoal lá, né? Rapaz, a primeira vez que eu vi esse homem, ele das costas, tá aqui, tá risado. Ixi, crente? Rapaz do céu. E olha, quem me vê hoje, vocês iam me desconhecer. Se vocês hoje for na cidade de Fortaleza, no município de Nova Metrópole, chegar nos meus parentes e perguntar quem sou eu, vocês vão tomar um choque, porque eles vão dizer uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje, graças ao bom e eterno Deus. E do que foi que aconteceu? Deus foi criando situações, ali eu passei a frequentar a igreja, que é a igreja atual onde eu congrego, onde o ministério antigo era Assembleia Cristã, e eu congregava essa igreja e eu ia mesmo passado, porque minha mãe queria ir e eu ia lá também. Né? Mas eu tinha falado para Deus que eu ia servir ao Senhor. Olha só o peso da palavra quando a gente libera diante de Deus. Olha só quando você faz uma promessa, dizer. Porque olha, quando eu fui tirar o meu gesso, eu tinha as minhas fitinhas do São Francisco aqui, ó, e do Bonfim aqui, ó. Eu não tirava. As minhas fitinhas aqui. Foi uma luta. Eu quase saí na mão com a enfermeira porque eu não queria cortar. Aí depois de muito insistir, ela falou que ia apodrecer, que ia fazer mal, eu fui obrigado a cortar. Mas, como eu estava dizendo a vocês, eu tinha todo um vínculo costumeiro, não um vínculo que vinha de dentro para fora, mas de fora para dentro, que tentava pegar dentro de mim. Mas só que não entrava, porque a paz que eu sinto hoje na presença do Senhor, servindo a Deus, não é a mesma que eu sentia fazendo as minhas proezas, que aquilo não vou citar passado, entendeu? As proezas que eu fazia, elas não preenchiam o vazio da minha alma, assim como hoje, tocando, adorando ao Senhor, fazendo o que eu faço, que eu sinto prazer e alegria, são coisas que enchem a minha alma, que eram coisas que antigamente eu não tinha isso. E foi no meio dessa história de eu indo para a igreja, de conhecendo, de saber como é que funcionava, eu comecei a despertar uma certa curiosidade para as coisas de Deus. Até um certo dia, 22 de setembro, eu aceitei o Senhor Jesus. Já faz 4 anos e meio que sou salvo pela graça do Senhor Jesus. Quando foi no dia 5 de agosto de 2012, eu desci as águas do batismo, reconhecendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Dia 21, também no mês de agosto, eu fui batizado com o Espírito Santo, porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus, toda a minha vida ela virou dos avessos. Porque para quem não gostava de crente, passou a gostar. E para quem não escutava louvor, passou a ouvir louvor e a condenar quem escutava os rock, as músicas que eu escutava. Porque eu ia entrar numa linhagem de rock, mas um rock suicida. Há muitas linhagens para o rock, por exemplo, e aqui eu não quero me ater a isso, mas tem muitas linhagens. E a minha linhagem era essa. Inclusive eu tinha um sonho desde pequeno para aprender a tocar violão, para passar por guitarra, para tocar rock, que não doido aí. Porque na Bahia eu tive uma oportunidade de aprender e de entrar numa banda e de me tornar mais um doido aí. Mas graças ao bom Deus que Deus aprova o criador dessa situação. Para quem não sabe, a partir daquele momento eu comecei a buscar incessantemente pelo batismo com o Espírito Santo. Desde quando Deus pegou uma das primeiras pessoas da mocidade, que foi a Karina, onde ela subiu do monte com um cabelinho bem bonitinho, como o da Anya aí, bem arrumadinho, de touquinha na cabeça. Aí Deus pega a menina no monte, ó, e nessa aí tinha vaca no meio do monte, tinha galho, pedra. E no monte eu comecei a ver, mesmo não conhecendo a Deus direito, mesmo não sendo batizado, Deus ministrou a vida do homem de Deus para me dar a oportunidade de conhecer o monte. E foi ali que Deus também marcou a minha história, onde eu comecei a ver pedra acender, eu comecei a ver galho de árvore acender, graveta acender. Eu achei aquilo uma loucura, porque para uma pessoa que é normal, você vai estranhar, porque
Quem diria que se você descer ali embaixo, você vai pegar o graveto e você vai dizer, o graveto acendeu. É loucura uma coisa dessa. Mas foi por meio dessas loucuras e por meio do testemunho da nossa irmãzinha ali, que Deus, olha, eu confesso a vocês que depois quando eu vi Deus selando uma pessoa com o Espírito Santo, um dia ela passou uns 3 dias, não foi, Karina? 3 dias falando em línguas, não foi? Não, direto foi conferência. Gente, olha, me marcou muito. Por quê? A pessoa desceu do monte, ela falava, lá badagaçu, queimandagaí. Você querendo falar, a pessoa levando outra palavra, você querendo comunicar, e a gente estava todo mundo dando risada, zoando, mas na verdade a gente estava maravilhado, porque a gente viu coisas loucas, a gente viu ela rolar nos pés da vaca, a vaca não mexer com ela. A gente viu tudo que acontecer e você... Olha, essas coisas me marcaram e me chamou a atenção. Porque, tipo, aquilo que eu condenava, eu comecei a amar. Eu comecei a gostar de algumas coisas totalmente diferentes do meu mundo, porque se eu fosse olhar hoje para aquilo que eu tinha programado para mim, não quero nem comentar. Talvez eu já estava debaixo da terra. Os meus dias teriam sido abreviados por ter desrespeitado os meus pais se eu tivesse seguido aqueles caminhos. Mas graças ao bom e eterno Deus foi criando situações, o Senhor começou a falar comigo, mesmo sem eu ser selado com o Espírito Santo, mesmo só começando a buscar, mesmo só me incentivando, só dando pessoas como um testemunho de vida dentro da igreja. E dessa aí, certa feita, o Senhor também me selou com o batismo com o Espírito Santo, onde eu já estava frustrado. Por quê? Eu busquei tanto, eu jejuei tanto, não estou me contando mérito, mas eu cheguei numa rotina de consagração tão doida, que eu como eu estudava à tarde, eu não almoçava, não tomava café, ia para o colégio, todo bobo alegre. Até que chegou um dia a pressão baixante e ficou aumentando. Mas, fora isso, tipo, eu comecei a buscar e eu vi que não tinha rendimento. Daí eu me frustrei. Eu falei, poxa, que Deus é esse? Eu estou buscando, eu deixei de fazer isso, e nada. Vou batizar e nada. Batizei. Comecei a buscar, desci em jejum, desci em oração. Deus tinha usado uma pessoa no monte, que foi até a missionária Dulce, que ela falou que tinha um vaso que tinha algo tampado na boca do vaso que impedia o Senhor de encher esse vaso. E esse vaso era eu, porque os meus sonhos tampou a boa e perfeita vontade de Deus se completar dentro de mim a ponto de me selar com o Espírito Santo. Gente, minha vida era baseada numa só palavra, desgraça. Porque eu não tinha alegria em parente, eu não tinha alegria em nada. E você vê uma pessoa que está começando a querer florescer, a querer nascer de novo, e você sente uma certa esperança, uma vontade de investir em você. E quando foi naquele monte, numa terça-feira, dia 21 de agosto, que a gente estava tendo uma campanha de 7 dias, e foi o terceiro ano da campanha, essas datas assim, tá marcada dentro do meu coração. Essas coisas assim, aquilo me marcou muito, porque como eu já percebi algumas coisas, o ritmo do monte, os irmãos, todo mundo entrando no poder, você vendo Deus fazer, Deus arrebatava um, Deus tomava outro para lá, outro caía lá, descia o morro, e você via um metia a cabeça na pedra, não acontecia nada, não rachava o corpo, aí você ficava assim, Deus, eu estou aqui. Aí, olha, teve um dia no monte, que foi esse dia, que eu me desesperei, eu falei, Senhor, então, olha, um caiu aqui na pedra, o outro aqui na barca lá, eu estou aqui e nada. Aí eu falei, não, peraí, tá errado esse negócio. Eu me frustrei, eu me calei. Aí daí eu me fechei num lugarzinho, no monte, eu deitei e fiquei indo para as estrelas. E nessa aí eu comecei a meditar, a falar com Deus algumas coisas, e a raciocinar, e a meditar algumas coisas. E Deus tomou um vaso, que hoje não está presente no ministério, e Deus usou a vida dele como boca de Deus para falar para mim que Deus também estava me concedendo a oportunidade de ser selado com o Espírito Santo. Para quem não sabe, o batismo com o Espírito Santo é uma graça dada por Deus para nos aperfeiçoar a cada dia e sermos templo do Espírito Santo, morada do Senhor Jesus. Para quem não conhece, vocês que estão nos visitando, vocês que não conhecem muitas coisas, o dom de línguas estranhas é um dos sinais de batismo com o Espírito Santo. Dons espirituais foram coisas que eu comecei a buscar. E nessa aí Deus usou aquela pessoa e me tomou um mistério. E a partir do momento, eu não me lembro de mais nada. Eu não sei se eu caí no mar, eu não sei.
Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei se eu rolei também no pé da vaca, eu não sei o que eu fiz. Eu só sei que a partir daquele dia, aquele velho Igor, doido, ranzinza, ruim, que tinha um coração ruim com muita coisa, foi embora. Depois de ter batizado, depois de ter aceitado o Senhor, depois de ter confessado e querer melhorar. Depois de ter buscado ajuda, porque eu sempre fui muito fechado, de um jeito meu mesmo, sempre fui muito fechado, e eu não tinha muitos amigos. Eu conversava com o pastor e aí, olha, e a boca? Eu comecei a ter um elo de intimidade com o Espírito Santo, e onde Deus começou a vir falar ao meu coração. Gente, eu comecei a ter uma paixão pela Bíblia, que a minha primeira Bíblia foi uma Bíblia católica. Um dos motivos que me fez acreditar que havia um Deus verdadeiramente e que o que eu estava seguindo era errado, foi quando eu peguei a Bíblia católica, onde eu era católico, não lia a Bíblia. Eu pegava no final da Bíblia, dava a missa completa e saia acompanhar. Não dá nada não. Aí tipo, eu peguei a Bíblia e fui ler. Aí certo dia, Salmo 115. Mãos feitas por homem, e tá, falando dos fortes ídolos. E olha, eu tinha, graças a Deus, eu tinha uma certa afeição com os santos aí, que a minha carteira não tinha dinheiro não, só tinha mais de santo. Era feio o negócio, graças a Deus. Até que chegou um dia, o Espírito do Senhor, eu estava voltando do colégio, passando em frente à praça do centro ali, o Espírito Santo falou para mim assim, olha, faz uma limpeza na sua carteira, lava a sua carteira. Mas ele não falou fazer limpeza de arrancar a imagem, não. Nessa aí eu peguei e falei, não, vou lavar minha carteira. Aí eu peguei as minhas imagens, vai, separei um, aí tinha as orações, separei outro, aí deixei aquelas belezinhas, coloquei na minha gavetinha, ó, guardadinho. E nisso aí, olha, deu uma preguiça tão grande que eu não lavei carteira, não limpei carteira, a mesma poeira que estava ficou lá, e disso aí eu tinha deixado para lá. Eu não dizimava, eu não era esquerda dentro da igreja. E desse aí o Espírito do Senhor, ele veio sobre mim e começou a ministrar algumas coisas. Talvez você está aqui hoje nessa noite, talvez você veja nesse retiro, muitas pessoas foram convidadas, mas Deus aprova e colocar você aqui dentro para te mostrar que você pode até se achar incompreendido, mas o Espírito Santo, ele me compreendeu e ele vai compreender você. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Olha, uma das razões as quais hoje eu sou meio que trancadão, gosto da palavra, porque eu comecei a querer saber, a descobrir a verdade. Porque eu via todo mundo sendo católico, a minha avó tem uma favela de santo, que é aqui Santo Baixo, Santo Alto, Santo Cima, Santo Alto, e é santo de tanta coisa. E eu lá ia imaginar que aquilo era usado em outras coisas. Eu lá ia imaginar, porque você sendo contrariado pela própria palavra de Deus, você dizer que é servo de Deus, você ser contrariado, é loucura. Você falar, poxa, eu sou isso, mas eu não vejo. Aí quando eu peguei para ler, eu disse, pronto, isso aqui não bate. Aí daí a minha cabeça foi no outro mundo e voltou, porque daí eu entrei em parafuso. Eu falei, então o que eu estou fazendo dentro daquele lugar? Porque eu estava sendo doutrinado a muitas coisas. E a partir daquele momento, Deus me fez compreender que quando nós abrimos a nossa visão para compreender a palavra de Deus, muitas coisas que dentro de nós a gente pensa que está certo, porque a gente acha que os outros praticam que está certo, não está. E lendo a palavra de Deus, a própria Bíblia Católica, que olha, eu achei a melhor versão para me ler, que foi aquela versão rasgada, que falava lá sobre prostituição, não sei o quê, e rasgada, e tudo daquilo, porque prostituição não é só linha sexual, é a linha onde você adora o Senhor e adora vários deuses. Eu era disso aí. Não sei se vocês são católicos, respeito muito a religião de vocês, não estou sendo contra, estou falando do meu testemunho, mas eu tenho a dizer para vocês que eu comecei a ler a palavra de Deus porque eu comecei a ser afrontado, onde as pessoas falavam, mas você é católico mesmo que você aqui na Bíblia pensa que... Daí foi que eu despertei, eu falei, não, então eu vou estudar a Bíblia porque eu vou calar a boca de muito crente. E nessa aí, na verdade, eu acabei calando a minha boca, porque a própria Bíblia Católica, ela chegou diante de mim e me rasgou. Porque às vezes a gente pega uma folha e rasga, mas na verdade o que estava escrito lá rasgou todas as minhas razões de viver uma vida daquele jeito e querer buscar base bíblica para viver daquilo lá. E quando o Espírito Santo
começou a me mostrar algumas coisas, começou a abrir o meu entendimento. Quando eu fui ver, eu fiquei um doidinho pela Bíblia. Para vocês verem como eu cheguei a um nível que eu, antes de dormir, eu pegava a Bíblia, deixava do guarda-cena, começava. Meu pai também novo convertido, e minha mãe, graças a Deus, minha mãe foi sempre uma mulher virtuosa. E, tipo, eu pegava e eu estava lendo a Bíblia lá. Eu aproveitava a luz do quarto, estava lendo. Eu marcava, eu grifava, deixava ela altar, qualquer coisa que estava na frente, ela estava lá, ela estava escondida lá, deixava ela aqui e atrás. Eu cheguei a um ponto de estudar a palavra que meu pai me proibiu a ler a Bíblia. Porque, tipo, ele falava para mim que, primeiro, eu estaria forçando as minhas vistas, porque eu já tenho uma certa miopia, não avantajada, graças a Deus. Mas poderia ser agravante para mim. E eu acabei sendo proibido, porque as minhas curiosidades e aquilo que saciava a minha sede, eu acabava sendo saciado na palavra de Deus. Eu fui proibido aquilo. E aquilo ali me chamou mais atenção, porque eu dei uma de doido, comprei uma lanterninha de 3 LEDs, 2 pilhazinhas legais, coloquei lá, deixava tentando dormir, pagava horas do quarto, aí para debaixo da coberta, a mãozinha assim, ó, ligava lá e ficava olhando. Até certo dia que o pai descobriu. Acabou com a minha alegria, mas fora isso tudo bem, eu arrumei outra lanterna, inventei outra, a ponto de querer saber da palavra de Deus e saber mesmo que Deus era aquele que os crentes viviam e que eu sabia que eu vivia, porque eu sempre tinha essa rixa comigo. Graças ao bom Deus, hoje eu entendo, porque à luz da palavra do Senhor, Deus iluminou muito meu entendimento. E para mim foi um motivo de muita alegria poder contemplar a palavra do Senhor, poder contemplar os feitos, as grandezas, a tal forma de eu ter ciúmes na minha Bíblia. A minha Bíblia, ela ficava debaixo do meu travesseiro. E se eu visse você com a minha Bíblia na mão e você amassando as páginas dela, eu ia te pegar. Porque eu tinha ciúmes com a minha Bíblia de tal forma, e um costume, a Cauane, que estudou comigo também no colégio, eu levava ela para o colégio. Mesmo começando a conhecer a palavra do Senhor, mesmo aquilo, era católica, mas eu não falava para ninguém, mas eu levava, porque em momentos vagos aí eu tinha o meu tempo e eu ficava lendo a Bíblia lá. Eu levei de tal forma a sério, eu fui uma profundidade na palavra, que quando foi segundo congresso de jovens, onde uma daquelas fotos a gente mostrou, a gente tudo de terno preto bonitinho, que a de primeiro foi de colete vermelho, colete preto, blusa vermelha lá. No meu segundo congresso eu ganhei a minha primeira Bíblia, gente. Eu me apaixonei tanto pela palavra do Senhor que quando eu ganhei uma Bíblia mesmo, tradução pura, não uma tradução sem ser mexida pelos homens, uma tradução sem ser bagunçada, quando eu ganhei a minha Bíblia mesmo, só sendo uma Bíblia Sagrada, sem mais nem menos, eu amei aquela Bíblia de tal forma que aquilo para mim, olha, eu ia no mercado, a Bíblia estava comigo. Eu tomava banho, a Bíblia na pia e eu lá. Gente, eu tive um elo de amizade, me grudei tanto a palavra, que aquilo começou a morar dentro de mim. Porque tinha pessoas que vinham com algumas brincadeiras e eu metia esse papo. Chegava, a Bíblia diz isso. Às vezes de tanto ler. Não por ser chato, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, no seu capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquilo que eu repudiava, eu comecei a amar. Porque a palavra do Senhor, ela rasgou as viseiras que estavam nos meus olhos. E o que eu quero deixar para vocês aqui, para finalizar um pouquinho da minha história, é que talvez Deus marcou esse retiro, nesse lugar, nesse exato momento, para que cada um de vocês possam ter uma experiência com Deus diferente. Porque a minha experiência naquele tempo foi com a palavra do Senhor. Certa feita, o Espírito Santo do Senhor, ele chegou em mim, eu estava meio triste, aconteceu algumas situações, eu tinha um sonho enterrado. Para mim, que era sonho, que era livramento. Conversava com o missionário Galdino Japão ali no campo, a gente estava tocando lá, e ele me contou que a experiência dele, que ele optou largar algumas coisas, até mesmo a música, que é um missionário, para querer não se envolver com aquilo. Eu contei para ele que a minha linhagem era uma linhagem rock, eu tinha um amigo guitarrista, e assim vai eu, que eu comecei a aprender com ele, e até então o que eu aprendi não vingou. E dessa aí, o Espírito do Senhor desceu no meu quarto,
eu não conhecia o Espírito Santo da maneira que eu conheço hoje. Eu não tinha esse domínio, esse entendimento como eu tenho hoje. Mas o Espírito do Senhor, ele chegou em mim e falou assim, olha, você quer aprender a tocar violão? Eu tinha um elo de amizade tão grande com Deus que tinha dia que Deus descia no meu quarto para falar comigo, eu não sabia. Aí eu falei, como? Eu não tenho instrumento. Meu violão, eu estraguei tudo. Peguei corda de guitarra e coloquei num violãozinho simples. Estraguei o violão todo. Fiz o violão birimbau. O violão ficou assim. Foi tenso o negócio. Aí para completar, meu pai tinha comprado um violão bom e deu para uma pessoa e eu falei, poxa, eu estava chateado demais com isso. Um monte de outra coisa que aconteceu. Naquela época eu passei por um evento que abalou a minha fé. Eu falei, Deus, olha, o que é que eu estou fazendo dentro da igreja? Se tudo que eu sonhei está indo no ralo. O Espírito Santo desceu no meu quarto e perguntou se eu queria tocar. Eu falei que sim. Bora ver até onde vai dar. Ele falou, então vai na casa de um amigo seu, pega um violão que ele não usa mais, um violão que você foi canal para ajudar ele, porque aquele violão, eu estava também começando a ter umas linhagens mesmo indo para a igreja, umas linhagens mundanas, começando a conhecer a palavra do Senhor. Eu tinha um amigo, ele tocava guitarra lá, e juntava mais um, juntava mais outro lá, e a gente ia para a praça da cidade ali tocar. Ele levava a guitarra, eu levava o violão, a gente ia fazer cruzado, tentava, porque, creio que pareça, não tocava nada, falta as palavras. E naquela ali, eu peguei aquele violão emprestado, um violão sem tarraxa. Para quem não sabe, as tarraxas do violão, isso aqui, um violão de pau, um negócio grosso, assim, ó, parece que arrancaram o eucalipto e fizeram o braço do violão. Um negócio sem corda, sem nada. E o meu violão tinha tudo aquilo, mas só que o meu violão já estava condenado. Eu guardo ele até hoje. Se vocês quiserem, um dia eu mostro para vocês. Aí daí eu peguei aquele instrumento e falei, não, beleza, eu vou investir. Eu arranco o defeituoso e coloco naquele que não tem. Nessa aí eu fui atrás. E quando eu ia tentar ensaiar para ver se eu conseguia aprender alguma coisa, o Gisvaldo não falou assim, Espírito Santo, se o Senhor mesmo falou comigo, então me dá graça, porque eu não sei de nada de música, eu não sei de nada, eu não sei segurar nem um violão, não sei. E eu não tive professor para aprender, eu não tive ajuda, não sei de nada. A pessoa que eu tinha, você vê uma coisa, na verdade era outra. Aí você buscava alguma coisa na internet, o professor falava uma coisa, parecia que ele estava falando em grego, não entendia nada, eu larguei para lá. Daí o dia que eu peguei o violão, eu falei, Deus, me ensina. Daí o Espírito Santo me deu uma leveza nas minhas mãos, que eu peguei aquele instrumento de madrugada. Olha essa loucura, meu pai dormindo, minha mãe dormindo, meus irmãos, eu peguei o violão de madrugada. Daí era eu. Aí eu tentei pegar o violão e... Imagina só que tem essa situação. Mas assim, o Espírito Santo começou a me mostrar como que eram as notas do violão, como que fazia os acordes. Aquilo é loucura. Eu falei, isso aqui está errado, quer ver? Amanhã eu vou no colégio e uma folha, eu vou ver se é verdade mesmo. E quando eu comecei a pegar, Deus me dando graça para aprender a tocar violão, porque o Espírito do Senhor me capacitou para tocar, para louvar o nome dele, que ele me falou que era para mim adorar o nome do Senhor. Eu peguei as folhas lá, que eram as folhas de música, e eu comparei com aquilo que eu tinha montado. Gente, eu tomei um choque de realidade, porque eu nunca aprendi uma coisa que o Espírito Santo me ensinou. E Deus me deu uma graça tão grande para aprender a tocar, que graças a bom Deus tem coisas que até hoje o Espírito do Senhor se manifesta dentro de mim, e me dá sabedoria para compreender algumas outras coisas na música. Não sou nenhum tocador profissional, não tenho voz profissional, mas em adorador não é necessário muitas coisas como essa. É bom se aperfeiçoar, mas graças ao bom Deus, hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês, dizer para vocês que, por mais que vocês viveram lá fora, traumas, tristezas, as pessoas desacreditam de vocês, talvez vocês foram chateados, talvez vocês foram incompreendidos, talvez as pessoas te caluniaram, quiseram te matar quando você queria sonhar. Talvez quando você buscou querer ser alguém na vida, teve muitas palavras contra você. Eu tenho uma palavra profética advinda da parte do Senhor para liberar sobre a sua vida. Basta você confiar no Senhor Jesus e se entregar ao Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que onde o Senhor Jesus está, as coisas mudam. E que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para mim Ele foi isso, para mim Ele está sendo esse objetivo e Ele continuará sendo isso.
Porque o Senhor Jesus, Ele me ensinou a amar, porque eu não sabia. O Senhor Jesus, Ele me ensinou a perdoar, porque eu não sabia. O Senhor Jesus me ensinou a perdoar, porque eu fui injustiçado em uma situação na Bahia, onde eu dei um gelo no meu tio de 1 ano. Imagina o que é você viver do lado da pessoa e você olhar para o cara dela e você falar assim, e você vê como se fosse uma moça. Eu vivia. Graças ao bom Deus, Deus me ensinou a perdoar, Deus me ensinou a compreender. Eu tinha uma boca muito suja, porque para mim tudo era palavrão, 10% palavra normal, 90% palavrão, gíria, xingo, olha, uma bagunça que era a minha mente. E graças ao Senhor Deus, eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você pensa que para você está difícil, tenha ânimo, porque o Espírito Santo, ele é especialista em segurar na mão do homem, em capacitar, em sustentar, em fortalecer e de fazer você um vaso de valor na presença do Senhor. Esse é o meu primeiro testemunho, não sei porque eu contei tanto de coisa doida, mas graças ao Senhor eu quero agradecer pela presença de vocês, pela presença aqui de todos que estão, pela atenção de vocês que me ouviram. E é isso aí, gente. Para quem não conhece muito a minha história, hoje, graças a Deus, eu sou assim, porque o Espírito Santo me forjou um caráter assim, me ensinou a ser assim e me ensinou a amar. Uma dádiva muito graciosa vinda da parte do Senhor Jesus. Obrigado.